Paz de Deus com todos os irmãos do grupo. Tudo bem com os irmãos? Respondendo aí a pergunta do nosso irmão que perguntou no grupo, né, sobre as duas árvores que estavam no meio do jardim do Éden. Então, irmãos, os 5 primeiros livros da Bíblia, os irmãos sabem que quem escreveu eles foi Moisés, né? Certo? Então, os irmãos só imaginam, tá? De Adão a Moisés, né? Só para manter uma ideia, de Abraão a Moisés, né? Aproximadamente 400 anos, tá? Que é onde veio a lei. Imagine só de Moisés a Adão. E quem escreveu o livro de Gênesis, né, foi Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, né? Então, irmãos, o que muitos não entendem é que ali foi usada uma linguagem figurada, certo? Uma linguagem figurada, ou seja, uma língua com simbolismo, com significado, entendeu? Então, quando se fala de árvore ali, a árvore do meio do jardim, vamos entender bem, aquelas duas árvores, certo? Estamos falando dela agora. Elas são linguagem, são figuradas. É diferente das demais árvores que foram plantadas no jardim. Nós vemos que Deus criou o jardim, tá? E foi brotado toda a árvore do solo, da terra. E todas as árvores eram boas para se comer, era alimento. Então, eram árvore física, certo? Mas quanto às duas árvores que foi colocada no meio do jardim, não. Aquelas são árvores simbólica, uma linguagem figurada em que Moisés usou, certo? Eu estou falando assim para que nós possamos entender, que muitos até hoje não compreendem essa parte, não é isso? Por exemplo, a palavra de Deus diz, né? O profeta João Batista, por exemplo, ele diz que toda árvore boa, né? Não, aliás, ele disse assim: eis que o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore boa, né, que produz maus frutos será cortada e lançada no fogo, né? Então, a árvore que João Batista está falando ali são pessoas, certo? Pessoas que produzem fruto bons. Qual é o fruto bom? Tá? É o nosso procedimento, é, é a nossa maneira de viver, verdade? O fruto dos nossos lábios, a nossa palavra, tudo isso são fruto dessa árvore, certo? Então, a árvore é uma língua de figura, é uma língua de figura. Jesus disse para os seus discípulos, né? Ah, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má frutos maus. Então, pelos frutos das árvores, pelos frutos conhecereis a árvore. Ele estava dizendo sobre falsos profetas. Então ele diz: observe os seus frutos, porque pelo fruto se conhece a árvore. E o que traduzindo é isso? Pela procedência da pessoa, pela maneira dela viver, é que nós vamos conhecer se aquela pessoa é uma pessoa de Deus. É isso, é simplesmente isso. Foi isso que Moisés escreveu ali sobre essas duas árvores no meio do jardim, tá? As outras eram árvore física, literal, tá? Como que nós espiritualmente hoje, né? Nós temos o fruto da palavra, né? Que são os conselhos, os ensinamentos, as doutrinas. É o fruto dessa árvore. Quem é essa árvore? É a palavra, é Cristo.
né? Nós se alimentamos da palavra, nosso espírito se alimenta dessa palavra. É o fruto. Se nós der ouvido à voz estranha, é um espírito contrário, e nós der ouvido a algum ensinamento errado, alguma coisa errada, e nós colocar em prática aquele erro, nós estamos se alimentando de um fruto também. E aquele fruto está vindo de uma árvore também, mas não é uma árvore boa. Se a árvore não é boa, o fruto também não é bom. O fruto dali não é de Deus. Então esse fruto se torna um veneno espiritualmente. Nós vamos acabar morrendo espiritual, porque nós não estamos se alimentando da verdade. Nós estamos se alimentando da mentira. Bom, eu fiz isso aqui para que os irmãos possam entender, certo? A diferença aqui. Então vamos lá. Primeiro, Deus criou o jardim, né? Criou o jardim. E lá ele fez brotar todas as espécies de árvore, né? Que produziu da terra. E todas elas eram boas para alimento, para se alimentar. Então Deus criou, Deus proveu para o homem ele criou o homem do pó da terra, o homem ia ter uma vida terrena e ele proveu os alimentos vindo da terra, literal, fruto, alimento, desde os animais para se comer, proveu as frutas, enfim, material, não é verdade? Só que então Deus fez um teste, né? Ali foi o teste de fidelidade ao homem, né? Porque ele colocou o homem para lavrar a terra, não é verdade? Para ter poder sobre todos os animais, ele ia tomar conta do jardim, na verdade. Então Deus fez um teste de fidelidade no homem, no casal. Então aí entra, tá? Onde Deus disse: olha, de todas as árvores que plantei no jardim, vocês podem comer delas livremente. Agora, dessa árvore que está no meio do jardim, dela, no singular dela, você pode ver que ele plantou, tinha duas árvores no meio do jardim. Essa árvore agora já não é literal, ela é espiritual. Só que essas duas árvores, duas, então é plural, duas árvores, né? A árvore do conhecimento e a árvore da vida. Então, se é duas árvores no meio do jardim, são árvores, né? Então, você nota bem que ele não proibiu para não comer da árvore da vida. Ele só proibiu para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Então, por quê? Porque era um teste de fidelidade. Era um teste. Era um teste que Deus estava dando para o casal de livre escolha, chamado hoje, que os homens colocaram o nome, né? Que não é bíblico essa palavra, mas colocaram o nome assim de o livre-arbítrio, tá? Então vamos falar aí como livre-arbítrio, porém não está escrito na escritura. Mas vamos dizer a livre escolha do homem. O homem tem o direito dele tomar decisão, dele escolher, dele ter uma escolha para ele. Então Deus deu para o primeiro casal. Então esse foi o teste. Então Deus proibiu, né? Deu ordem, proibiu. Não coma no singular desta árvore do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, morrereis. Morrereis, né? Morrereis fisicamente com o passar, porque vai envelhecer, vai entrar por causa do pecado, ele morreu espiritualmente. Morrendo espiritualmente, então atingiu a terra, né? A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Tudo recebeu essa maldição por causa da desobediência, inclusive a vida terrena. O homem era para viver eternamente, mas aí passou a doença, passou a enfermidade, e vai envelhecer e até descer ao pó. Tá? Agora, no momento presente da desobediência, já morreu espiritualmente, morreu na hora. Morreu na hora, que no dia que dela comerdes, morrereis. Então, fisicamente foi morrendo gradativamente. Agora, espiritualmente, já morreu na hora. Morreu na hora. Certo? É como hoje. Quando eu piso na palavra de Deus e nego a Deus,
Espiritualmente, eu morri na hora. Eu morri na hora, espiritualmente. Mas fisicamente eu ainda estou vivendo. Vou vivendo, vou vivendo, vou vivendo, mas eu vou acabar morrendo, tá? Não é verdade? Mas espiritualmente eu já morri. Eu já morri. Por quê? Porque se eu neguei as coisas de Deus, eu já pisei no sangue do concerto, eu já estou morrendo espiritualmente na hora. Porém, a vida, posso viver até mais do que aquele que obedece, mas gradativamente vai morrer materialmente. Então, foi o que aconteceu ali. O que nós precisamos entender ali, que são linguagem de figura, ali não era uma árvore física, certo? A árvore ali não era física. Aquela árvore do bem e do mal era uma árvore, certo? Que era uma árvore de teste para ver se o homem ele tinha, Deus deixou a livre escolha para ver se ele conseguia escolher o que era certo, escolher o que só o que era bom. Então Deus deixou a livre escolha. Então Deus proibiu exatamente o que era mal, né, para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, né? Mas Deus não proibiu eles de comer nem as árvores física, literal, que eram os frutos, e também não proibiu de comer da árvore da vida, que espiritualmente era uma árvore simbólica que representava a palavra de Deus. Aquela árvore da vida era a verdadeira palavra de Deus. É a verdadeira palavra de Deus. A árvore da vida, ela é o símbolo de Cristo, do Verbo que estava no princípio com Deus, o próprio Verbo que estava criando todas as coisas, o jardim. Então, em João diz, né? Nada do que foi feito se fez, né? Nada do que foi feito sem o Verbo se fez. No princípio estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne, né? E o mundo foi feito por ele. O mundo foi feito pelo Verbo. O Verbo é a palavra do Pai, é o Filho de Deus. E essa árvore ela apresentava Cristo. Ele é a árvore da vida. Ele é. Por isso que Cristo não proibiu do casal se alimentar da palavra, da árvore. Se eles tivessem comido da árvore da vida, era o plano que Deus tinha. Eles iam viver eternamente, né? Era um bem para eles, vamos dizer assim, né? Porém, Deus permitiu a livre escolha, né? Um livre arbítrio, né? E o que que aconteceu, né? Então, a segunda árvore, vamos entender bem, né? Vamos entender bem. Existia ali no jardim três coisas: as árvores físicas, que eram os frutos. Segundo, a árvore da vida, representando Cristo, o Verbo, a própria palavra de Deus, e espiritualmente, que era a vida espiritual. Porque o homem não vai viver só da vida física, nós tem que ter o lado espiritual. Então, era a árvore da vida, que eles teriam que ter comido, né? E tinha também a terceira árvore ali, que era a árvore do conhecimento, do bem e do mal, ou seja, do que é certo e do que é errado. Então, ali era uma árvore do conhecimento. Por quê? Porque eles eram puros como duas crianças no jardim. Tinha aquela pureza, tinha aquela natureza dos anjos pura, tinha natureza divina, natureza celestial neles, não tinha pecado, não tinha nada, eles eram puros, né? E Deus deixou o livre-arbítrio para eles, né? Então, ali o teste, aquela árvore é para a árvore do bem e do mal, ou seja, do que é certo e do que é errado. Aonde Deus deixou o casal com a livre escolha, ou seja, com o chamado hoje de livre-arbítrio, no qual o que que aconteceu com esse livre-arbítrio deles? De Eva, né? E depois passou Adão. Adão também sabia a ordem de Deus, no qual eles escolheram dar ouvidos, tá? Aqui entra o fruto, ó. Ó o fruto que eles comeram, isso aqui, ó. Eles deram ouvido à voz de Satanás, né? Que entrou nos seus ouvidos. Primeiro entra no ouvido, não é isso? Vem no nosso ouvido, né? Então entrou nos seus ouvidos, subiu nas suas mentes e, subindo da mente, desceu em seus corações. A proposta de que eles não morreriam,
né? Não, aquela voz falou, né? Aquela voz da serpente espiritualmente. Quem é a serpente espiritualmente que está lá em Apocalipse, chamada Satanás? Hein? Qual é a serpente? É isso? É Satanás, né? Então eles deram ouvido à voz da serpente. A serpente falou: Não, como foi que Deus disse? Né? E Eva disse: Aqui nós podemos comer livremente de todas as árvores, mas exatamente dessa aqui nós não podemos comer, que nós vamos morrer. Ele disse: Não, não, isso vocês não vai morrer nada, de jeito nenhum, né? Sabe por que Deus falou isto? É porque ele sabe que se vocês comer, né, do fruto dessa árvore, vocês vão ser como Deus. Vocês não querem ser como Deus? Olha, você já pensou ter todo o poder de Deus, conhecer o bem, conhecer o mal? Aí despertou, né? Não é verdade? E a cobiça, aquela de ser como Deus, que já Satanás já falou aquilo para eles, porque Satanás já tinha sido jogado do céu exatamente por isso. Já tinha havido guerra no céu, Satanás lá no céu quis ser como Deus. Ele queria ser como Deus. E ele começou então a falar isso com os anjos lá no céu, não foi? Mesmo que ele está falando com Eva, que ele já tinha feito no céu com os anjos. E lá ele tinha conseguido a terça parte das estrelas do céu, está escrito, que são os anjos. Ele já tinha arrastado e conquistado a terceira parte dos anjos do céu ao seu lado, querendo ser como Deus e tomar ali, né, o trono de Deus, né? Então o que aconteceu? Deus já havia com Miguel e Gabriel, houve batalha no céu e expulsou a Satanás aqui para baixo, ele com os seus anjos. Não é isso? Então Satanás já está fazendo a mesma proposta, a mesma tentação que ele fez com os anjos do céu, ele está falando para Eva. Não é isso? E também a Eva despertou a mesma curiosidade, ela cobiçou, ela se interessou pelo assunto de querer ser como Deus. E Deus já tinha proibido exatamente porque Deus sabia que não era bom para o homem, né? Não era, não era bom, né? É, não era bom para o homem, né? Então, eles deram ouvido, né, à voz de Satanás, não foi isso? Vamos conversando e meditando. Nos nossos dias, hoje, é diferente? Não é diferente. Por exemplo, né? Eu já falei um pouquinho anterior. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós vamos congregar, nós escuta a palavra. Deus vem nos alertando, nos ensinando, né? Nos avisando do mal, do perigo, do pecado, enfim, né? E quando nós sair fora, então vem uma outra voz, falando, não, olha, não é bem assim, sabe o que acontece? Ah, hoje mudou as coisas, não é bem assim, sabe? Isso aí foi para aquele tempo, hoje as coisas mudou e tal. Ah, é mesmo? É, mas sabe que tá, é verdade, sabe que eu tô pensando bem, é verdade? É mesmo, né? É verdade. Então o que acontece? Nós comemos daquele fruto. Nós negou, deixou, melhor dizendo, de ouvir a palavra de Deus, né? Não deu valor na palavra de Deus. Não deu valor. Foi o caso de Eva, não valorizou, não deu valor. Aí nós escolheu ouvir essa outra voz. É o fruto, é o fruto. Entendeu? Então tem o fruto do Espírito Santo, por isso está escrito: quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos coração. Né? Então existe a voz do Espírito Santo, mas tem a voz de Satanás, dos demônios, que vem na nossa vida, usando de uma pessoa, usando de outra pessoa, enfim. E às vezes nós cede o pecado, né? Cede ao pecado. Nós comemos daquele fruto espiritualmente, nós estamos alimentando daquele pecado. Então foi o que aconteceu lá, certo? Ela interessou pela proposta, né? Que eles não morreriam. E além de não morrer, eles ainda seriam como Deus, ser como Deus, que era o mesmo pecado que Satanás já havia sido expulso do céu. Vocês vão ser como Deus, sabendo o que era bom e o que era mal.
De maneira que o próprio Deus, de maneira, irmãos, que o próprio Deus, lá na frente, Deus confirma isso, né? O próprio Deus confirmou isso dizendo: agora o homem é como um de nós. Agora o homem ele sabe o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque ele já havia comido, desobedecido a Deus. Deus não queria que o homem fizesse isso porque ele perdia aquela pureza, aquela santidade, entendeu? Aquela inocência. Por isso que Deus, toda a viração do dia, estava com o casal no jardim. Então, a partir de agora, o pecado houve separação entre o homem e Deus. Por quê? Porque ele comeu do fruto. Então, agora, Deus vinha porque eles eram puros, então Deus estava ali. Como entrou o pecado, então Deus não pode misturar com o mal, com o pecado. Então agora o homem, agora ele sabe, ele quis ser como eu, né? Então agora ele é como eu, como um de nós. Como eu, irmão, no sentido de saber o que é certo e o que é errado. Então agora eu vou deixar eles com o seu livre-arbítrio. Agora eles sabem o que é certo e o que é errado, né? Então agora eles se viram sozinhos, vamos dizer assim, nessa linguagem para os irmãos entenderem. Agora eles se viram, agora eles é que nem eu. Eu falei para eles não comer. Perdeu a pureza, agora ele sabe. Então ele sabe o que é certo, o que é errado. Tanto é que eles já ficaram logo, foi nu, né? Materialmente assim, e espiritualmente também, né? Mas materialmente ele estava ali, era como duas crianças. Eles não sabiam, não sabia, não tinha maldade, malícia, não tinha, não é verdade? Não tinha nada, sensualidade, não tinha nada. Mas já viram, já entrou a vergonha, já começaram a fazer aventais de folha de figo. Deus que gosta do pudor e aborrece a nudez materialmente, Deus já abaixo, era fraca, Deus, aquela roupa muito frágil, Deus fez roupa de peles de animais para cobrir a nudez do casal, enfim. Então, a partir de agora, você pode ver, o homem já teve medo, o homem já se escondeu, o homem já começou a envelhecer, não é verdade? O homem já não assume o erro, já começou a julgar a culpa em Deus. Não, a Eva falou, foi a serpente que me enganou, por isso que eu errei. Adão já falou, não, foi a mulher que tu me deste, ela que me enganou. Falou, o que, que o senhor me deu? A mulher que você me deste. Enfim, tá? Então começou um jogar para o outro. Mas Deus é sábio e Deus sabia por quê. Então Deus deu o castigo para os três, certo? Então, respondendo aí também, já aproveitando o livre-arbítrio, né? E Deus deixou o homem com livre-arbítrio. Então agora ele já sabe o que é bem e o que é mal. Então vamos ver se eles vão conseguir se salvar desse pecado, dessa queda aí, pelo seu livre-arbítrio, né? Então passou-se o tempo, né? Que nós vamos resumir aqui. Deus deu a lei para o povo de Deus, não foi? Lá em Moisés. E Deus deu a lei e disse assim, né? Então, na antiga aliança, né? Deus deu a lei e disse: todo aquele que obedecer a lei será salvo por ela. Pronto. O homem tem um livre-arbítrio, né? Ele tem a livre escolha. Então agora ele, né? É fácil agora. Agora ele já conhece o bem, conhece o mal, sabe discernir a mão direita da esquerda. Então eu vou dar a lei, né? E ele já errou lá na árvore da vida lá. Em vez de comer a árvore da vida, eles comeram o fruto que eu proibi. Mas agora eu vou dar a lei. Eu deixei ele escolher. Eles têm a livre escolha, o livre-arbítrio, né? Aquele que obedecer a lei será salvo por ela, né? O que que aconteceu? Então, o ser humano, ele ficou só com conhecimento, irmão. Por isso que a árvore fala, o conhecimento do bem e do mal. Isso aí o homem ficou. Ele sabe discernir o que é errado, o que é certo. Ele sabe, irmão. No fundo, ele sabe. Ele tem conhecimento do que é certo e o que é errado. O problema do ser humano é que o livre-arbítrio dele não funciona. Por quê? Porque no fundo ele só a carne, ela é propensa ao mal, não tem como. Ela não herda o reino do céu, ela não é sujeita à lei de Deus. Então ela puxa nossa alma, nós vai sempre para o inferno. Porque o livre-arbítrio, por isso que o homem não tem um livre-arbítrio aqui agora, né, no novo concerto. Então Deus deixou, fez um teste, né? Deu a lei para Moisés e falou: o homem que fizer obedecer a minha lei será salvo por ela. Bom, resumindo, o que que aconteceu? Por que que Deus enviou Cristo? Ele olhou lá de cima, né? Vamos ver se o homem lá está com o seu livre-arbítrio, ele está escolhendo, está fazendo o que é certo. Vamos ver. Aí Deus começou a olhar. Vamos ver, né? Estou falando assim para nós entender, né? O que que aconteceu?
Deus olhou, não viu um justo sequer, nenhum. Todos erravam, todos destituídos estavam da glória de Deus, né? E todo estava debaixo da ira de Deus, condenado à ira futura, né? Condenado à condenação eterna. Pronto, simples assim, irmão, né? E cadê o livre-arbítrio? Não adianta. Ele sabe que é certo e que é errado. Ele sabe o que é o conhecimento do bem e do mal. Mas a própria palavra diz que Deus se arrependeu de haver feito o homem, porque ele é mau, ele é mau, ele é mau desde a sua meninice. Ele é mau, ele é mau, não adianta. Bom, tá, e agora, irmãos, foi onde que Deus teve o plano de salvar, né? É verdade, por quê? Porque Satanás trouxe a terça parte das estrelas do céu, tá certo? E em Zacarias, salvo engano, capítulo 14, salvo engano, irmão, salvo engano. Mas depois eu posso mandar para os irmãos. Vocês podem olhar que está bem claro. Eis que eu passarei pelo fogo. A a terceira parte será passada pelo fogo, né? A terceira parte será passada pelo fogo. E só ela é que vão alcançar a vida eterna. Só a terceira parte. As demais serão extirpadas da terra, serão consumidas. Mas Deus vai fazer passar essa terceira parte pelo fogo. Sabe por quê? Porque somente a terceira parte, irmão, aqui na terra, dos filhos de Deus vão passar pela prova, pelo fogo. Deus vai purificar como purifica o ouro e a prata. Esses são os predestinados. E Deus vai repor tudo que Satanás trouxe, né? Que corrompeu no céu e trouxe, Deus vai repor de novo a terceira parte, certo? E isso não se faz com livre-arbítrio, não, irmão. Isso aí é somente aqueles a quem Deus purificar. Aqueles são os que são escolhidos antes da fundação do mundo. Tá? Porque Deus não tem surpresa, né? Ele não é surpreendido. Ah, eu estou querendo salvar aquela pessoa. Mas ele não quer. Então não tem condição de salvar ele, porque ele não escolheu, ele não quer. Ele tem um livre-arbítrio, não, irmão. Deus, se Deus esperar do homem para ele cumprir a sua palavra, ele não vai cumprir, irmão. Não vai, porque o homem, ele já nasce morto, né? A Bíblia diz que em pecado concebeu a nossa mãe, né? E nós, todos os homens, estão mortos em seus pecados e delitos, condenado à condenação, certo? Tá? Então, por isso que Deus enviou o seu Filho para arrancar das trevas, tá, os seus escolhidos e predestinados e colocar nos lugares celestiais em Cristo. Por isso que ele diz: não foi vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vás e dei fruto e o vosso fruto permaneça. Só permanece se for escolhido, senão não permanece, tá certo? Então o que é de Deus, irmão, ele vai, cada vez ele vai melhorando, ele vai errando, vai se consertando, vai melhorando, e no final as obras dele, as últimas obras são melhores do que as primeiras. E os que não é, eles começam no espírito, mas terminam na carne. Aí Paulo diz: saíram de nós porque não era mesmo de nós. Se fosse de nós, ficaria conosco. Certo? Então, o que que aconteceu? Eu respondi para os irmãos, né? A pergunta. Tá. Então, no Jardim do Éden tinha as árvores material, não é isso? Fruta mesmo. As luzes do meio do jardim uma era a árvore da vida, que é até hoje a árvore da vida, que é o próprio Filho de Deus, né? Certo? Por isso é que Deus colocou os querubins no jardim do Éden e uma espada inflamável que passeava no jardim e expulsou o homem do jardim. E o próprio Deus falou: vejo que o homem agora é como um de nós. E para que agora o homem não vai coma da árvore da vida e vive eternamente, aí não cumpria a palavra de Deus, né? E tinha que cumprir. Se o homem comer a árvore da vida e vive eternamente. Agora ele já comeu da árvore do bem e do mal e passou a morte para ele toda a raça humana. Então agora ele já sabe o que é o bem e o mal. Agora ele vai falar: ah, então que sabe nós? Vai agora e pega da árvore da vida e come. Aí Deus então já expulsou ele do jardim, tá? Pôs os querubins para guardar a árvore da vida, para que o homem agora
não tome da árvore da vida. E também o Senhor ocultou o jardim do Éden, sumiu. Onde é que está o jardim do Éden? Ninguém consegue encontrar. Deus sumiu com o paraíso, certo? Isso escondeu a árvore da vida. Porque agora o homem, ele, ele sabe, ele é como um de nós, né? Ele tem um livre-arbítrio. Só que quando chegou em Cristo, irmão, né? Deus, toda a vida o homem não consegue mesmo fazer o bem, então Deus enviou o seu filho, né? Nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, debaixo da maldição. Ele fez justiça por nós, nos comprou e nós somos seus servos, né? Certo? Agora não esqueça que na igreja a Bíblia diz que tem os filhos de Deus e os filhos do maligno. Tem o trigo e tem o joio. Mas no dia da colheita vai ser, que o evangelho vai ser anunciado a todos, dos todos, muitos só que serão chamados, e dos muitos que serão chamados naquele dia da vinda do Senhor, poucos serão os escolhidos. É somente a terceira parte é que vai ser passada pelo fogo e que vai subir para o céu para repor, né, o que Satanás, né, corrompeu e trouxe para a terra. Tá certo, irmão? Então, é bem simples, né? Essa árvore do bem e do mal foi o teste de fidelidade para que o homem pudesse escolher, decidir, e escolheu com livre-arbítrio, escolheu o mal, né? E a árvore da vida é o próprio Senhor Jesus, né? É a própria palavra, certo? Então, os irmãos entenderam bem, né? Da forma que eu expliquei, eu acredito que os irmãos estão entendendo, não sei se os irmãos vão concordar, né? Então, vocês podem confirmar, eu não vou mandar que vai ficar comprido o áudio. Confirme aí. A árvore da vida é Cristo. João 1,4, né? Evangelho de João 5, verso 26. João 14, 6. Né? João capítulo 6, verso 57. Apocalipse 22, 2. 22, 2, né? Cristo é a água da vida. Cristo foi aquela pedra que Moisés feriu e a rocha era Cristo, né? E a água que saía, a bebida espiritual era Cristo, certo? A árvore da vida era Cristo. Enfim, irmão, Cristo está desde o começo no Antigo Testamento. Ele aparece muitas e muitas vezes, de várias maneiras. Cristo estava lá no Antigo Testamento, tá? Apareceu muitas vezes, tá? E exatamente como a árvore da vida no meio do jardim era Cristo, tá certo? Em Apocalipse 22, 2, fala que João, numa visão, ele viu a grande cidade, a Santa Jerusalém, e ele viu uma praça, ele viu o rio, claro, como um cristal que procedia do trono de Deus. Quem é esse rio? Quem é esse rio? Hã? É Cristo. E ele também viu essa árvore da vida. Quem é essa árvore da vida? É Cristo. Produz 12 frutos. Quem é esse 12 frutos? Porque Cristo foi feita essa salvação, esse resgate, na nova aliança. E na nova aliança, Cristo formou a igreja apostólica. Por isso que fala 12 frutos, né? Representando ali as 12 colunas, né, da igreja da nova aliança. É isso? E as folhas são saúde para as nações. Qual é as folhas? Que, né? Quais né? Essas folhas que são saúde? São a palavra, os ensinos, na verdade, as doutrinas. Tudo que nós colocar em prática são para a saúde espiritual da nossa alma. Tá bom? Então, essa é a minha explicação respondendo a pergunta aí do irmão. Paz de Deus. Deus abençoe todos os irmãos do grupo.